Graças a Deus, igreja, amém? Bom, como nós já dissemos, hoje é um culto muito especial para mim, para minha família. Estou completando 9 anos de casado, 9 anos de matrimônio com minha esposa Luana. Estamos muito felizes por isso. Louvamos muito a Deus por isso. Irmãos, como sempre, é uma alegria, uma satisfação a gente estar aqui falando do amor de Deus, falando a palavra de Deus. Então, para nós cristãos, tem que ser uma alegria, né? Falar da palavra de Deus, falar daquilo que a gente vive. Então, mais uma vez estamos aqui e é um motivo de alegria mesmo, da gente compartilhar sobre a palavra de Deus, sobre o que a gente tem meditado no dia a dia, o que a gente tem lido. E eu trouxe uma meditação aqui para os irmãos, porque no próximo domingo agora, quem sabe o que a gente vai comemorar no próximo domingo? Os pais. Então, dos homens que estão aqui na igreja, a maioria é pai. Tem um irmão que talvez ele não vai comemorar isso, o Dia dos Pais, né? Mas quem sabe no ano que vem. Passamos votos para isso. Sim, exato. Todos que estamos aqui somos filhos, né? Amém. Lembrado. Então, eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de ser pai. Eu tenho meu filho Danilo. E a gente vê hoje em dia também muitas famílias que são desestruturadas por não ter um dos dois. A grande maioria das vezes é por não ter o pai. Né? Então, tem família que dá certo, tem criança que consegue ali se desenvolver e alcançar alguns objetivos na vida, consegue, mas muito provavelmente é muito mais fácil ele ter uma base paterna, ter uma base materna para ele conseguir se desenvolver. Então a gente vê que a maioria das famílias que são desestruturadas hoje não tem um pai presente, né? E quando eu falo de pai, não é só presente fisicamente, mas é presente para ensinar, para cuidar, para zelar. E tendo dito isso, irmãos, eu queria compartilhar uma história da Bíblia, entre as várias que a gente poderia estar falando aqui sobre exemplos de pai. Eu queria falar com vocês de um personagem que nem tem o nome dele exato na Bíblia, não tem o nome, mas tem uma parábola, que é uma história que Jesus contou, que é a parábola do filho pródigo. Hoje a gente vai estar falando do pai do filho pródigo. Então, Jesus ele contou para a gente 41 parábolas. Uma das mais famosas é essa. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar em Lucas, no capítulo 15. Os irmãos podem até deixar aberto ali, que a gente vai ler alguns versículos. Em Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo, né? Então, o que ele ilustra nessa palavra? Ele ilustra um jovem, né, impressionado ali pelas grandezas do mundo, impressionado pelo que o mundo poderia oferecer a ele larga tudo e vai embora com a sua parte da herança ali e vai gastar conforme a vontade dele. E a gente vai estar discorrendo sobre essa palavra para a gente chegar no que eu quero falar com vocês essa noite, que é da história desse pai, da vida desse pai. Então vamos começar aqui em Lucas capítulo 15, no versículo 11. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos. Lucas capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Então Jesus já tinha feito uma sequência, no capítulo 15, se você perceber, ele já tinha feito uma sequência de parábolas, né? Ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida, e vem o filho pródigo. Por isso que o capítulo 11 fala, continuou, porque ele já estava falando de algumas outras parábolas. Então, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que lhe cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Vamos ler até aqui por enquanto. Então, tanto hoje como naquela época, o que é uma herança? É algo que você recebe de família, você recebe diretamente do seu antecessor, do seu pai, mas desde que tenha uma condição, né? Qual que é a condição para você receber uma herança? Falou muito bem o Alisson. O seu pai tem que morrer para você receber a herança. Você recebe uma herança em vida. Não existe, né? Não existe.
legalmente falando, tanto na lei de hoje como na lei daquela época, isso aí é impraticável. Então aquele filho, quando ele chega para o pai e pede, ele fala: pai, dá minha parte da herança. Ele poderia, naquele momento ali, que estava ofendendo o pai dele, ele poderia ser até apedrejado segundo a lei da época. O pai dele poderia ficar irado, bravo. Mas que isso, está me ofendendo. Poderia aplicar a lei daquela época daquele filho. E foi isso que ele fez? Não. Imagina ele sem questionar, talvez ali ele falou: pô, filho, mas por que e tal? Você tem tudo aqui, você quer isso mesmo? Ter dado algum conselho assim? E o filho, provavelmente muito enfático, falou: não, eu quero a minha parte, da minha parte. Oh, tá bom. Então eu não sei ao certo, porque ele fala aqui, como que foi essa divisão. Eu imagino que poderia ter. Mais para frente na história a gente vai ver que esse pai tinha 2 filhos, então ele poderia ter repartido todos os bens em 3, ficar com uma parte com o pai, uma parte com o outro filho e uma parte com esse filho mais jovem. Ou talvez ele poderia ter, tem 2 filhos, vou repartir em 2, essa parte é desse filho, essa parte é do outro. Não sei bem ao certo como foi essa divisão, mas de fato ele dividiu e deu uma parte para aquele filho mais jovem, né? E daí fala que assim, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Então, esse filho, a gente pode falar que ele é um filho rebelde, que ele foi contra a lei da época, foi desrespeitoso com seu pai, pegou tudo que ele falou: eu quero que é meu, eu estou aqui, eu faço parte dessa família minha, e eu vou embora. E ele foi. Então ele partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, no versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, dissolutamente, a Bíblia fala que ele gastou tudo dissolutamente. Eu imagino que ele tenha, quando a gente lê isso aqui, a gente imagina que ele tenha pegado, jovem que era, com muito dinheiro, provavelmente, tenha vivido uma vida desregrada ali, sem ter um pai para aconselhar, ou um pai para ele ter que dar satisfação, e provavelmente gastou o dinheiro de qualquer forma, ou com jogos, provavelmente com prostituta, com bebedeira. Provavelmente, eu imagino que ele deva ter muitos amigos ali, porque quem tem dinheiro gastando em festas e tudo deve ter muitos amigos, né? Que é o que a gente mais vê aí no mundo, algumas amizades que vão se achegando ali, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que quer gastar. De repente ele foi gastando, e daí a Bíblia continua falando aqui que depois que ele consumiu tudo, veio naquela região que ele estava uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, continuando no versículo 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas, e os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, olha a situação desse jovem. No momento, ele possuía muito dinheiro, muitas posses. No momento, ele estava numa vida desregrada, gastando como bem queria. Muito provavelmente, como a gente falou aqui, com bebida, com jogos, com festas e tudo mais. E de repente, ele perde tudo. E fala aqui que ele perdeu tudo, e a partir do momento que depois ele perdeu tudo, ainda veio naquela região ali uma fome muito grande, e ele começou a passar necessidade. E olha onde ele foi parar aqui. Ele foi parar como criador de porco naquela cidade. E daí, imagina, que alguém teve uma oportunidade de ir num local onde tem porcos, ou numa criação de porcos no chiqueiro. Foi, irmão, como que é o cheiro lá? Já criou porco? Como que é o cheiro ali do porco? Não, né? Você tem que... Eu já fui no chiqueiro que era lavado todo dia com água. Você tinha que lavar mesmo assim de água. Já fizeram um retiro, né? E provavelmente a pessoa até que cria isso daí, ela chega até a perder a sensibilidade de sentir cheiro, né? Porque o cheiro é tão forte que às vezes ele perde o olfato.
E daí foi isso que aconteceu com aquele jovem, que era ali, estava ali numa região muito boa, tendo comida, tendo bebida, e de repente gastou tudo que tinha e estava lá, tendo porcos. Vocês viram que interessante que fala o que ele desejava comer ali? De tanta necessidade que ele tinha, ele desejava comer a comida que o porco comia. Olha o desespero daquele cidadão, né? De ele ter que desejar comer a comida que ele tinha que lançar ali aos porcos. E daí, irmãos, cai a realidade sobre ele, né? Continuando no versículo 16, ou 17, então saindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, olha só, uma hora aquele jovem ali, todo espertão, todo entendido, falou: Pai, dá a minha parte aí, eu sei o que estou fazendo. Vou aí, vou viver a minha vida, vou gastar como eu quiser. E daí, depois de um momento, ele está lá, provavelmente vestindo trapo, provavelmente dormindo ali no chiqueiro, fedendo, dormindo com o porco, desejando comer aquele porco. Daí ele cai e se arrepende. Fala: puxa, lá na fazenda, lá do meu pai, lá na casa do meu pai, um empregado do meu pai tem uma situação melhor que eu. Eu estou aqui, nessa desgraça. Só que daí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ele se arrependeu, né? Mas vocês acham que esse arrependimento dele foi porque ele tinha perdido tudo? Se de repente, vamos colocar uma situação em que ele tivesse feito alguns investimentos com aquele dinheiro, tivesse rendendo alguma coisa ali para ele, e ele tivesse conseguido mais dinheiro, e conseguisse na mesma situação ali continuar nas festas, continuar ali mulheres, prostitutas, bebida, será que ele se arrependeria? O que você acha, amor? Acha que ele se arrependeria? Não, né? O arrependimento, ele cai em si justamente no pior momento ali da vida dele. Ele cai em si porque aconteceu aquela desgraça ali com ele. Então não foi porque ele mudou o coração dele, ou porque começou a pensar melhor. Não, foi porque aconteceu uma coisa ruim. Aconteceu uma desgraça com ele, teve que vir esse mal na vida dele para ele pensar: opa, e aí? Caiu em si, a Bíblia fala aqui, caiu em si, e falou: não, lá em casa, o empregado do meu pai tem uma situação melhor que a minha. Vou voltar para lá, vou me humilhar e vou pedir para o meu pai. E daí a gente começa aqui, então, a volta do filho pródigo para o lar. E levantando-se, no versículo 20, levantando-se, foi para seu pai. Então a Bíblia fala aqui que ele estava vindo pelo caminho. Eu imagino a cena assim, ele todo com trapo, todo sujo, todo com lama de porco, com cheiro fétido. Provavelmente ele já tinha colocado na consciência dele que ele estava errado, que ele pecou contra o pai dele, ele já tinha falado isso anteriormente: eu pequei contra o céu diante de ti, então ele sabia da culpa. Então quando você vai pedir perdão para alguém, provavelmente você vai estar triste, né? Você nunca vai com o peito estufado, pedir perdão para aquela pessoa. Não, né? Você já teve que pedir desculpa por lá? Mas quando ele vem assim, desculpa ele, enche o peito e fala: desculpa, eu estava errado. Provavelmente aquele filho vem lá pela estrada assim, de cabeça baixa, todo sujo, não tinha nada, não tinha posse, não tinha mais nada, né? E ele vem andando pelo caminho. Interessante que fala aqui, no versículo 20: vinha ele de longe, quando seu pai o avistou. Eu começo a imaginar aqui que esse pai, desde que o filho dele saiu da casa, desde que o filho saiu do seio da família,
Aquele pai tinha na mente dele que um dia aquele filho voltaria. Ele tinha no coração dele uma esperança que aquele filho voltar. Porque fala que o filho vinha longe e o pai não avistou. Eu imagino que aquela casa ali com uma espécie de varanda e toda a tarde aquele pai sentava ali e ficava olhando pelo caminho e falava: um dia meu filho vai vir. Estou aqui esperando meu filho, ele vai vir. Porque fala que o filho vinha longe ainda, provavelmente com a cabeça baixa, todo sujo. O pai avista ele de longe. Vamos ler aqui, ó. Vi ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. O pai estava ali, viu o filho e falou: ele é meu filho. Mesmo de longe, mesmo da situação que ele está, do jeito que ele está, eu conheci ele. E a Bíblia fala que ele correu ao encontro do filho. Provavelmente, imagino que seja um pai já de idade, mas isso ainda impediu ele de correr até o seu filho. Abraçou o filho dele e beijou. E versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, fiquei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho, naquele momento, pede perdão para o pai. E o que o pai faz? Eu poderia falar: tá vendo, meu filho? Olha a situação que você está. Não devia ter saído de casa, né? Falei para você ir comprar desgraça ao mundo, ou repreender o filho. Poderia ter dado um conselho para o filho. Foi isso que ele fez, irmãos? Não foi, né? Ele simplesmente fala no versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste meu filho. Então ele fala: pega agora a melhor roupa, tira esse estrapo do meu filho e coloca nele. Não só isso, não só a roupa. Põe-lhe um anel no dedo. Um anel no dedo. Então, quando o pai tira aquelas vestes do filho, ele está, de uma certa forma, tirando aquela imundície do filho, tirando aquele pecado do filho. Ele fala: não, tira essa sujeira, tira isso aí que você está vestindo, põe essa roupa. E não era qualquer roupa, né? Era a melhor. Ele fala: traga-me depressa a melhor roupa e veste meu filho. Então, isso, ele coloca uma espécie de veste de louvor no filho. Aquele filho que tinha aqueles trapos sujo, fedido, ele coloca uma veste de louvor no filho, a melhor roupa, a melhor que tinha. Fala: põe um anel no dedo. Naquela época, o anel ele representava provavelmente um símbolo, um brasão da família, era para representar aquela família. Então, provavelmente o pai tinha um anel, o outro filho tinha um anel, e ele fala: põe de volta o anel no dedo do meu filho. Agora ele faz parte dessa família. Então, aquele anel ali ele representa o anel de honra. Esse filho agora, ele faz parte da família. E daí, o que mais que ele fala? E sandália nos pés. Naquela época ali, dependendo da situação, os servos, os escravos, eles não andavam com sandálias, eles andavam descalços. Então o pai não só perdoou o filho, colocando as vestes de louvor, não só honrou o filho, recebendo de volta ele como membro da família, mas também colocou sandália de dignidade no pé do filho, falando: você é o senhorio dessa casa também. Você também é o senhorio dessa casa. E aquele filho, ele merecia tudo isso que o pai fez por ele? Não merecia, né? Ele merecia, como a gente disse, um castigo, um puxão de orelha, uma repreensão. O pai não fez nada disso. Ele pediu perdão para o pai, e nesse mesmo momento o pai restaurou tudo de volta. O anel, a sandália, a roupa, restaurou por completo. E então aquele pai, um pai de amor, ele perdoou e demonstrou seu perdão, o filho, fazendo tudo isso que a gente falou, que é semelhante ao que o Deus que Jesus quis trazer com essa parábola. É semelhante ao que Deus tem para nós. Como que Deus age conosco como um pai de amor, um pai de misericórdia.
Porque às vezes a gente faz alguma coisa, a gente se distancia de Deus por algum motivo, mesmo tendo tudo em casa, mesmo sendo afortunado com as bênçãos de Deus, às vezes a gente se desgarra da família, a gente quer ir por um caminho que a gente quer ir com os nossos próprios pés, e às vezes a gente volta para Deus, pede perdão, e Deus ele tem a capacidade de restaurar tudo o que a gente perdeu ou o que a gente deixou de lado. E quando a gente fala de pai de amor, a gente lembra de Deus, a gente lembra que também, igual aquele filho pródigo, a gente não é merecedor de nada disso. Mas a gente recebe tudo isso de graça, porque Deus, através do seu Filho, pagou isso para a gente. Então Deus, ele nos perdoa sem hesitação, através da vida do seu Filho, através do preço pago do seu Filho. Então nós recebemos de maneira gratuita e não por merecimento. Assim como foi aquele filho que o Pai perdoou, assim nosso Pai eterno também tem esse mesmo amor de um Pai que está só de braços abertos esperando o filho voltar, para ele restaurar tudo, para ele perdoar os pecados, para ele tirar as impurezas e para ele trazer de volta a honra da família, trazer de volta a sandália da dignidade. Então, eu queria estar lendo aqui com vocês, para a gente finalizar, em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, 8. Diz o seguinte, Efésios 2, 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando a gente fala desse Pai, quando Jesus traz a história desse filho pródigo, ele traz a história de nós, quando nós nos desgarramos de Deus, quando nós deixamos de seguir o caminho. E ele mostra ali, através da bondade daquele Pai, da misericórdia daquele Pai de amor, ele mostra como que Deus pode ser com a gente, como que Deus pode ser conosco, como que Deus é conosco, como que Deus age. Ele não age para nos julgar, para nos repreender, muito pelo contrário, ele age com amor, ele age para nos restaurar aquilo que a gente deixou de lado, porque quando a gente lê lá no começo da história, o filho, foi ele que quis. Ele que pediu para o pai, falou, eu quero ir embora, eu quero minhas coisas, me dá o que é meu, e eu vou embora. Eu vou seguir com meus próprios passos. E Jesus mostra como que era melhor ele estar onde? Andando com o pai dele. Se ele estivesse andando com o pai dele, ele estaria bem. Ele teria as regalias ali da casa, ele teria comida, ele teria fartura. Se ele estivesse andando com o pai dele. E a partir do momento que ele fala, vou andar com meus próprios passos, você vê que as coisas começam a desandar, começa a perder, começa a cair em desgraça, começa a cair até ficar na sujeira, na imundície. Então, o que eu vejo que Deus quis falar com essa parábola para nós? O que Jesus quis falar? Sobre o amor de Deus, sobre o amor do Pai, e sobre a importância da gente ficar no seio da família, da gente ficar no caminho do Pai, da gente ficar andando ao lado do Pai. Amém, irmãos? É isso que eu quis trazer, compartilhar com vocês, na verdade, essa noite. É uma parábola, como eu disse, uma das mais conhecidas aqui que Jesus conta. Acredito que todo mundo já tenha lido essa parábola. Eu nem quis ir mais além, porque se a gente ler a parábola, ainda tem a questão do outro filho, né, que ficou ali. A gente pode tirar um outro ensinamento dali também, daquele filho, do outro filho que ficou junto com o pai, mas eu queria focar mais no pai, na atitude que aquele pai teve, de ficar ali, meio que à espera do filho, de ficar ali desejando que o filho voltasse, esperando, e quando o filho vem, ele vai e corre e restaura tudo que
que o filho tinha abandonado, tudo que o filho tinha deixado de lado, ele restaura novamente. E que a gente possa aprender com essa história, né? Que a gente tem um pai amoroso, que a gente tem um pai zeloso, e que se a gente andar com esse pai, nada vai nos faltar. Se a gente andar no caminho desse pai, ele não vai deixar faltar nada nas nossas vidas. Amém? Amém. Passando para o pastor. Glória a Deus. Essa parábola é muito tocante, né? Essa imagem do pai abraçando um filho que está perdido é muito forte, né? Justamente como o Rodrigo falou, se aproximando dessa data que lembra, né, os pais, né? Que é o dia dos pais, né? E hoje a figura do pai está tão deteriorada, né? Nos dias atuais. Sempre a figura distante ao pai, sempre a figura irresponsável ao pai, sempre recai, vamos dizer assim, hoje, as más atitudes dentro do lar, de negligência, sobre o pai. Geralmente a mãe é acolhedora, que fica, que acolhe, que fica com a responsabilidade, e os pais estão deixando a desejar, né? Então, a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Porque pesa sobre nós homens, na condição de pai, a responsabilidade máxima de conduzir o nosso lar, de sermos sacerdotes dentro da nossa casa. Então, eu sei que esse domingo agora é dia dos pais, mas também é culto de mãos cheias, das mãos cheias, né? Eu estou preocupado como é que eu vou, o que eu vou ministrar desse domingo. Eu vou ter uma missão diferente. Mas louvado seja Deus pela tua vida, Rodrigo. E também você citou o versículo da minha conversão, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, no meio das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, esse versículo eu decorei, é o versículo da minha conversão. Deus falou comigo nessa palavra, foi aí que eu me converti a Cristo. E sempre quando eu vou evangelizar alguém, esse, Efésios 2, 8 a 10, sempre está inserido no evangelismo. Não tem como eu fugir dessas questões, né? E a gente tem que estar preparado para evangelizar. Eu sempre digo assim, que mais do que cursos para evangelizar, você precisa estar sempre disposto a amar as pessoas e ter a palavra de Deus no seu coração e pedir a Deus discernimento quando você está evangelizando as pessoas. As duas visitas que eu fiz com o Ricardo, marido da Aurinete, as duas, no final, sempre teve uma objeção. E eu vejo assim que muitos crentes parariam por ali. Por exemplo, a primeira visita que nós fizemos aqui para um casal, para um senhor que tinha uma cesta básica, depois que eu preguei todo o evangelho para ele, mostrei para ele o que é a graça, o que é o sangue de Jesus, tudinho, os mínimos detalhes. Aí ele falou assim: eu já fui batizado na igreja católica. Eu vejo assim que muitos cristãos talvez parariam ali. Eu falei: mas posso dizer, com toda a educação, com todo o carinho que tem pela tua vida, posso dizer uma verdade para o senhor? O seu batismo não valeu de nada. Porque foi um ato sem arrependimento, sem consciência do pecado e sem arrependimento. Porque o batismo ele nada mais é do que a nossa confissão pública de que nós nos arrependemos do nosso pecado e encontramos em Cristo a nossa salvação. O senhor foi batizado neném, o senhor não tinha consciência do que era pecado, o senhor não se arrependeu dos seus pecados. O único homem na terra que se batizou, que não precisou se arrepender, é Jesus, porque ele fez isso para dar um exemplo. Mas todos os demais precisavam se batizar porque tiveram que passar pelo processo de arrependimento, entender a graça de Deus e aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Falei: então, me perdoe, estou na tua casa, respeito sua casa, respeito seu entendimento, mas eu não posso sair daqui sem dizer para o Senhor toda a verdade. Falei: então, o seu batismo não valeu de nada, e se o Senhor não aceitar Jesus, o Senhor não tem salvação. Aí eu perguntei para ele de novo: o senhor quer aceitar Jesus? Aí ele falou: então eu quero. Então na primeira vez ele disse: não quero. Aí na segunda vez, depois que eu tive que explicar, bater de frente com ele numa situação, aí ele aceitou Jesus. Então na outra visita lá da senhora lá que o Ricardo está vindo para fazer a casa dela, depois de explicar todo o plano de salvação, a mulher disse: mas eu tenho fé.
Falei, mas a Bíblia diz que o diabo também tem. Os demônios têm fé e tremem, mas eles não tomam uma posição diante de Deus em relação a obedecer a Deus, aceitar Jesus. Então, sabe, quando você tem que estar preparado para lidar com as objeções das pessoas, você vai evangelizar, você tem que estar preparado. E tem que estar ali na ponta da língua. Você tem que, a pessoa veio, você tem que estar preparado para, pelo Espírito, para dizer para a pessoa algo que vai quebrantar o coração dela. Eu falei, a gente não veio aqui falar da Igreja Batista da Senhora, nem da Igreja Católica, falar de Jesus Cristo, o homem que morreu na cruz para o perdão dos seus pecados. Tal. A senhora aceita Jesus? Ah, eu aceito Jesus. Então, graças a Deus, assim, sempre quando eu tenho ido evangelizar, dificilmente eu vejo que as pessoas dizem, permanecem ou não, porque o Espírito Santo convence, pecado, a justiça e o juízo. Mas nós temos que ter a palavra, né, preparada para entregar para aquela pessoa. Não desistir, sabe? É uma alma, você está ali, é uma alma que está ali para você pregar para ela e ela ter a oportunidade de aceitar Cristo. Então, louvado seja Deus, né? Eu quero convidar vocês a ficarem em pé nesse momento. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta noite.